Uma boa noite, querido. Uma boa noite, querida. Deixa eu falar aqui. Pegamos cedo aqui na pintura da varanda da casa da missionária Lucimar e da minha casa. E eu quero falar. Falar de quê? Do espiritismo? Falar de quê? Do ímpio? Não, falar de crença. Dos crentes, de nós. Porque o evangelho ele é constituído de palavras que exorta, consola e edifica. Então não vou falar de uma coisa que eu não tenho convivência, que eu não pratico. Eu tenho que falar das minhas práticas. A minha prática é evangélica. Eu pratico a fé. E o evangelho é poder de Deus. E o que é um culto em ação de graça? Quando você recebe uma bênção, você oferta gratidão a Deus. Mas a hipocrisia tomou conta das igrejas. Hoje se doa, se oferta, se oferece a Deus culto em ação de graça sem receber nada. Porque eu quero falar, eu quero ter uma oportunidade, então eu uso como estratégica ofertar um culto a Deus, porque eu vou ter oportunidade, eu sou ofertante. Mas Deus está nos vendo, Deus está nos contemplando, Deus está de olho em nós. Amém? Note bem, querido, se você tiver uma casa com a escritura no seu nome, se alguém te ofertar a sua casa para você mesmo, você vai se alegrar? Você vai aceitar? Vai querer uma coisa que já é sua? Assim também é o evangelho. Os domingos já temos culto oficial. Como é que eu vou ofertar a Deus um culto que já é de Deus? Então vamos criar nosso raciocínio de uma forma que Deus seja glorificado e o ímpio glorifique a Deus. Vamos ofertar um culto no dia que não tem culto. Qual é o dia de culto na sua casa? Conversa com o seu pastor. Fala, meu pastor, não tem culto dia tal. Eu posso ofertar um culto em ação de graça a Deus? Deus vai se alegrar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque era assim no evangelho primitivo. Esse evangelho de bajulação, esse evangelho de espetáculo na igreja, de show, que traz comichão nos ouvidos, que traz comoção, mas não traz convenção, não traz regeneração, não traz arrependimento. É o evangelho que nós estamos vivendo. Um evangelho de faturamento, um evangelho de mídia, um evangelho de like, um evangelho de compartilhação. O nosso evangelho, irmão, é aquele evangelho primitivo, que nós temos que nos colocar no lugar do próximo, sentir a dor com ele. Porque o nosso corpo, tá vendo? O nosso corpo, ele é contido de membro. E cada membro, por menor que seja, ele tem a sua função e a sua oportunidade para exercer. Porque no momento que um dos membros do nosso corpo não exerce a sua função, o corpo fica doente, não tem crescimento, não é assim? Ô glória. Assim também é a igreja de Deus, querido. Para ela crescer, cada membro, por menor que seja, tem que exercer a sua função. Hoje, a igreja, ela não é mais casa de oração, é casa de espetáculo. Pode observar isso. É casa de showmício, show gospel. Mas Jesus está voltando e vai nos julgar cada um segundo a sua obra. Outro sim. Não posso deixar de falar. A igreja ela é presidida por um pastor. E o pastor, ele apacenta as ovelhas, ele é apacentador, ele cuida, ele zela, ele exorta, ele consola, ele edifica. Ele é o pastor, ele não é o dono da ovelha. O dono da ovelha é Deus, que deu o seu Filho único para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Porém, ele é o zelador aqui. E é ele que vai prestar conta a Deus das ovelhas. Aquela que ele rejeitou, aquela que ele desprezou, aquela que ele botou para fora, aquela que ele cobriu o pecado dele, aquela que ele pagou para ser aliado dele ou dela. Vai prestar conta. Então, irmão, segue firme, olhando para Deus, glorificando a Deus, amando a todo, perdoando, tá bom? E adorando a Deus. Que Deus nos abençoe.